Veja neste vídeo o desafio de pintar uma princesa em estilo clássico, com tinta a óleo sobre tela. Toda a pintura aqui vai ser desenvolvida pelo sistema de pintura em camadas. Para isso, eu usei uma imagem de referência de uma pintura antiga. As informações sobre essa pintura eu vou deixar na descrição deste vídeo. E vamos ao conteúdo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o mapa das sombras, utilizando a tinta bem diluída para facilitar a criação desse mapa, que também é conhecido como underpainting. Essa é uma cor composta pela tinta light red, que é um marrom avermelhado, amarelo ocre e um pouquinho de preto. Essa é uma mistura básica que eu uso para sombras na maioria das vezes. Meu nome é Kleber, se você está gostando já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações sobre mais vídeos de desenho e pintura. Note que eu deixei o cabelo um pouco mais escuro, isso eu consigo fazer diluindo menos a tinta. A diluição aqui é feita com uma mistura de óleo de linhaça e solvente sem cheiro. Quando a área é muito grande eu utilizo pincéis grandes, quando a área é pequena eu utilizo pincéis pequenos, eu vou trocando conforme a necessidade. Esse mapa das sombras é uma tinta provisória que depois eu vou melhorando gradativamente. Para a roupa dela, eu usei aqui uma cor diferente da utilizada na pele. Eu usei a cor vermelho óxido transparente, que é uma cor terra bastante avermelhada, isso cria uma base muito boa. E também trabalho diluído com um tom médio. E agora eu vou entrar na área de luz da pele. E eu vou criar aqui uma base composta por branco, light red, amarelo ocre e um pouquinho de lamp black, que é um preto azulado. A ideia aqui é criar uma cor não muito viva, uma cor um pouco mais apagada. Esse tipo de underpainting vai ter um aspecto mais neutro, que no passado era conhecido como dead color. Essa é uma importante técnica de underpainting que favorece muito a criação de uma base bastante neutra e que vai dar um suporte muito bom para a finalização, onde eu vou entrar com cores transparentes interagindo com essa camada. É preciso criar uma base que tenha tons neutros e que não haja um contraste muito forte entre luz e sombra, pois o contraste ele vai ser acentuado na última camada. Essa é uma técnica muito tradicional de pintura em camadas. Quando eu for finalizar, eu vou reservar boa parte dessa área de luz como tom médio. Essa decisão eu costumo tomar na finalização, onde eu coloco as luzes com um brilho mais forte. Aqui eu vou colocando uma sombra intermediária bastante fria, bastante cinzenta. Essa é uma técnica que era muito comum no século XVIII por pintores ingleses, onde o underpainting era feito com predominância de cores frias e neutras. Eu particularmente gosto muito dessa técnica. Aqui eu posso registrar alguns reflexos quentes próximo à área da bochecha. Aqui eu começo a pintar o fundo com uma cor que dê um certo contraste com a pele. Aos poucos eu vou modificando essa cor. A princípio eu estou utilizando a mesma cor da sombra, mas aos poucos vou acrescentando outras cores. Eu vou neutralizando esse marrom com um cinza azulado. Em algumas partes eu posso deixar mais azulada do que outras. Respeitando a imagem de referência, que é uma pintura antiga, eu também resolvi não concluir os braços da moça, levando o imaginário a se concentrar mais no rosto, que é o elemento mais importante da composição visual. E sigo aqui completando as sombras no valor um pouco mais correto, porque aquela pintura diluída que eu fiz inicialmente era somente um mapa das sombras. Também pode ser entendido que é a primeira parte do underpainting. A segunda parte do underpainting seria um acabamento um pouco mais refinado, incluindo outros valores de cores. A ideia geral desse underpainting é trabalhar com uma paleta limitada, ou seja, poucas cores que, quando combinadas, formam escalas importantes para preenchimento das áreas de luz, meio tom e sombra. Agora é hora de fazer a fusão entre os tons, onde eu faço a suavização entre os valores tonais,
para criar aqueles degradês tão importantes que dão essa sensação de volume muito bonito nos retratos. E para isso, basicamente, você deve trabalhar com um pincel macio, esfumatando o limite entre as pinceladas. Precisa manter o pincel limpo para essa operação. Para a boca, eu fiz aqui uma mistura de vermelho de cádmio e a cor Light Red. E claro, o branco para controlar o tom. Com a mesma cor da boca, eu faço a narina para o branco dos olhos. Note que a cor aqui ela é um pouco azulada. E aqui a mistura ela é composta por um cinza azulado feito com azul da Prússia, preto de lâmpada e branco. Estou criando aqui um vermelho para as bochechas, com uma mistura à base de light red, vermelho de cádmio, amarelo ocre e branco para controlar o tom. As cores da bochecha aqui, elas são provisórias, mas que criam uma base importante para a finalização. Isso faz parte da técnica do underpainting. E aqui com um pincel macio, eu vou suavizando as passagens entre os tons aqui na área da bochecha. A tela já está seca e vamos dar início à pintura de acabamento. Antes disso, eu preciso fazer a preparação da pintura de acabamento aplicando óleo de papoula na tela. O óleo de papoula ele tem a função de deixar a tinta que é colocada por cima úmida por mais tempo. Isso ajuda muito na interação da pintura de cima com a pintura de baixo. Essa interação dessa camada de pintura que vem a seguir, ela se dá pela transparência e o óleo de papoula ajuda também a aumentar a transparência na transição aí das pinceladas, dando a impressão que a pintura foi feita de uma só vez, quando na verdade é uma pintura feita em uma camada sobre a outra. Uma vez aplicado o óleo de papoula, você deve tirar o excesso com um pedaço de pano. Veja que eu preparei aqui uma paleta com diversas cores e escalas. Agora eu vou fazer uma cor de sombra transparente para fazer o cabelo. Então aqui estou pegando a cor terra de siena queimada, um pouco de preto de lâmpada e o vermelho ocre transparente. Essa cor de base, ela pode ser tanto utilizada como sombra, como também para fazer o cabelo e quaisquer partes escuras eu posso utilizar essa mistura. E quando eu adiciono um medium próprio para veladura, esse medium ele é composto por óleo de linhaça polimerizado e solvente sem cheiro. Eu torno a tinta mais transparente, criando uma veladura. Depois eu vou explicar melhor o que é veladura, acompanhe. Aqui eu vou aplicando a tinta numa consistência mais espessa e o valor de cor fica mais escuro. Mas eu posso também diluir um pouco mais com aquele medium que eu mencionei e eu obtenho um valor mais claro. Então assim eu vou controlando o tom e interagindo com a pintura de baixo. E é assim que se faz pintura em camadas, sempre com essa interação. Com a mesma cor de sombra, eu vou fazendo aqui as partes escuras dos olhos. Agora sim eu estou entrando com a legítima veladura. Veladura significa uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura se combina com a pintura de baixo, formando outras cores, através da transparência. O objetivo da veladura nesse caso é dar mais força para as sombras, fortalecer as sombras. E por isso que eu fiz o underpainting em valores com pouco contraste ou com baixo contraste, para que as sombras depois fossem finalizadas com veladuras. Esse deve ser o raciocínio de se pintar em camadas. A veladura, ela preserva toda a pintura de baixo, ou seja, se tiver diferenças de pinceladas, de tons, e você aplicar uma camada de veladura por cima, tudo isso vai ser preservado, porém
com uma modificação na cor e no tom. É como se você estivesse colocando um vidro colorido sobre uma fotografia em preto e branco. Por exemplo, se você colocar um vidro azul sobre uma fotografia em preto e branco, os valores de cinzas serão tingidos pelo azul e aí você vai ter uma pintura em azul monocromático. O raciocínio na veladura é o mesmo. Você cria a cor por transparência sobre uma pintura seca. Aqui eu estou intensificando as sombras e também criando aqui uma cor um pouco mais neutra nas passagens intermediárias entre luz e sombra com a técnica da veladura. Muitas pessoas confundem e colocam branco na veladura. Não se utiliza branco nas misturas de tintas de veladura. Sempre utilize cores transparentes e branco não é transparente, branco é opaco. O branco ele vai destoar, ele vai cobrir a pintura de baixo. Você até consegue tornar o branco um pouco mais transparente, mas isso não é considerado uma veladura legítima, é uma outra técnica. Agora eu vou fazer as luzes da pele usando a técnica do esbatimento, também conhecido como esfregaço, onde eu aplico uma fina camada opaca de tinta, geralmente com adição de branco, mas sempre com pouquíssima tinta no pincel, para interagir com a camada de pintura seca. O modo de aplicar é deixar a mão bastante frouxa, bem leve, com pouquíssima tinta no pincel. E depois, por cima dessa camada, eu ainda posso dar pinceladas mais ousadas com misturas com uma quantidade ainda maior de branco, para dar um efeito mais brilhante em alguns pontos. Mas a ideia aqui é criar as luzes brilhantes da pele, controlando o tom com o esfregar do pincel. Essa é uma técnica muito delicada e que existem muitos exemplos de pinturas importantes da história onde você consegue enxergar esse efeito, e também é muito descrita nos livros antigos. O esbatimento é uma técnica de finalização, assim como é a veladura. A veladura ela fica melhor nas sombras e o esbatimento fica melhor nas áreas de luz, porque a veladura tende a escurecer e o esbatimento tende a iluminar, a clarear. Se você está gostando dessas técnicas, eu tenho um curso de pintura de retrato a óleo passo a passo completo. Para saber mais sobre este curso, acesse o link que está na descrição deste vídeo logo abaixo e também fixado nos comentários. Para as cores da pele, eu vou utilizar aqui uma mistura composta por amarelo ocre e light red, e o branco para dar o tom correto. Dependendo da quantidade de luz, eu coloco mais branco. Às vezes eu também posso colocar nessa base um pouco de vermelho de cádmio, porque algumas partes são mais avermelhadas, como nas bochechas, por exemplo. Veja que agora eu coloco os brilhos mais fortes da pele, depois também nos olhos. Esses brilhos eles são colocados com uma tinta bastante espessa. Chamamos isso de impasto. O pincel praticamente carrega a tinta como se fosse uma pá. Ele vai depositar a tinta bem espessa. Isso ajuda a aumentar a luminosidade, dá um efeito muito agradável, porque a tinta ela cria um relevo e esse relevo vai refletir a luz local, a luz que ilumina o quadro. Observe que bonito que é colocar as tintas opacas sobre a superfície que foi lubrificada pelo óleo de papoula. A tinta ela vai aos poucos se integrando e dando a impressão que faz parte da pintura como se fosse pintada de uma só vez. Essa técnica do esbatimento ou esfregaço, ela é muito orgânica, colabora bastante com a suavização e assim eu vou ajustando o tom, a cor aos poucos. Isso colabora muito com a nossa percepção visual, porque é muito difícil você colocar as tintas de uma só vez. Eu digo que o sistema de pintura em camadas é um sistema mais natural com a nossa percepção, porque dá um tempo para planejar e fazer a cor corretamente.
O rosado da bochecha tem várias tonalidades e cores diferentes, criando passagens aí entre luz e sombra. E isso pode ser muito bem ajustado nesse sistema do esfregaço, pintando aos poucos. E por cima disso, vou dando também pinceladas mais robustas, mais empastadas. Observe como eu vou trocando também do tipo de pincel. Pincéis duros são melhores para aplicar a tinta, e pincéis macios são melhores para suavizar as passagens entre os tons. No passado, a tinta utilizada para fazer o clareamento das cores era o branco de chumbo. Hoje nós usamos o branco de titânio. Existe uma diferença importante entre essas tintas. O branco de chumbo é uma tinta que era bivalente, tanto transparente quanto opaca. Isso dava uma consistência quando era necessário, ou era possível trabalhar também em camadas finas com uma certa transparência. Nosso branco atual, o branco de titânio, ele é muito opaco, então precisa trabalhar com um sistema um pouco diferente, tomando um certo cuidado para não cobrir demais onde não é necessário. Mas em geral, o branco de titânio é uma tinta excelente também. O branco de chumbo ele deixou de ser usado na maioria dos países por ser altamente tóxico, o que é uma pena porque ele confere algumas qualidades que alguns artistas que experimentaram dizem que se aproximam muito das pinturas do passado. Com o branco de titânio temos que ser um pouco criativo para superar essas diferenças. Existem alternativas, existem também tintas que imitam o branco de chumbo.
A gola da blusa é transparente, uma espécie de renda. Então eu vou utilizar aqui também uma mistura diluída, semi-transparente, interagindo com a blusa vermelha que está por baixo. Em algumas partes fica mais transparente, em outras fica mais opacas. Eu preciso observar bem para fazer esse efeito. Vou escurecer um pouco o fundo com a técnica da veladura, utilizando aqui uma mistura de azul ultramar e um pouco de sombra queimada. E essa foi a minha versão desta princesa. Informações sobre esta pintura eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações sobre mais vídeos de desenho e pintura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.